Ok, capítulo 3 da propagação ionosférica, vamos falar da refração. A refração que pode parecer um problema, mas ela é a solução para a gente. Antes de entrar lá no nosso HF, só dar uma dicasinha o que acontece para baixo do 3 MHz. Tá? Imagina uma estação de ondas médias, lembra das estações de ondas médias? Lá 530 kHz a 1.7 MHz. Normalmente a antena é uma torre de 1/4 de comprimento de onda ou um pouco mais curta, com chapéu capacitivo, enfim, é uma antena monopolo vertical com plano de terra enterrado no chão. E ela transmite então o campo elétrico na vertical, como a gente já falou antes, e o campo magnético sai enrolado em volta dela e vai se desenrolando, formando a nossa onda transversa eletromagnética. Essa antena vai radiar um sinal que ele tipicamente vai caminhar sobre o solo, mas é uma frente de onda que não é do tamanho da antena. Ela se expande, né? Ela vai se expandindo, ela é grande. E o que acontece? Ela vai se propagar dentro de um meio propagante, que não é bem o espaço livre, porque é o nosso ar aqui, nossa atmosfera, e essa atmosfera tem um índice de refração. O índice de refração, vou lembrar vocês, lembra lá do colegial, física, hein? Quando a luz cruza de um meio com um índice de refração para um outro meio com outro índice de refração, ela muda de lugar, de direção. E o exemplo que sempre é dado é o índio que vai pescar com a lança dele, ele olha o peixe no lago ou no rio, ele já está acostumado a espetar não no peixe, mas fora do peixe, porque ele sabe que o peixe não está lá onde ele está enxergando, por causa da refração, na transição do meio da água, que tem um índice de refração muito mais alto do que o índice de refração do ar, que está do lado de fora. Então, oticamente, a luz está quebrando ali, por isso que ele vê fora de lugar, mas ele já sabe que é assim, então ele atira no que ele não viu e acerta no que ele viu. Aqui é a mesma coisa. O índice de refração, no caso da atmosfera, conforme você vai subindo em altitude, o índice de refração vai caindo, porque o ar vai ficando rarefeito, a temperatura vai caindo, então baixas altitudes, altos índices de refração, altas altitudes, baixo índice de refração. A velocidade de propagação é inversamente proporcional ao índice de refração. Quando o nosso sinal, a nossa onda eletromagnética transversa TM está se propagando lá no espaço livre, que não tem nada, tem vácuo perfeito, ela se propaga exatamente a velocidade da luz, que é um pouquinho menor que 300 mil km por segundo. Tem lá uns quebradinhos para tirar do 300 mil km por segundo. Quando você está aqui embaixo, esse quebradinho aumenta, é um pouquinho menor do que a velocidade da luz, e tem uma variação. Então, isso muda com o índice de refração. Quanto maior o índice, menor a velocidade. Por isso que o nosso sinal de radiofrequência, dentro do cabo coaxial, ele anda praticamente a 2/3 da velocidade da luz, 66% é o fator de velocidade dentro do cabo. Porque lá não tem nem o ar, né? É um dielétrico, é o isolante que tem entre o elemento central e a malha, que tem um índice de refração da ordem de 2,2, então é muito diferente. Então, por isso que a velocidade cai para 2/3, para 200 km por hora, mais ou menos. Bom, o que eu quero dizer é que conforme a altitude sobe, o índice de refração cai, a velocidade aumenta. É isso que está escrito aqui, né? Conforme nós vamos ter outro índice de refração lá para cima, a velocidade aumenta. Aí o que acontece? A frente de onda que saiu perpendicular ao chão, porque a princípio a torre está bem alinhada, está perpendicular ao chão, o campo elétrico saiu da torre, né? Saiu da antena. Conforme ele vai caminhando, a velocidade do topo da frente de onda é maior do que a velocidade da base, então o sinal vai inclinando, vai tombando, o sinal tomba, e conforme ele vai tombando, ele vai se atenuando por causa da atenuação do ar mesmo, de tudo aquilo que a gente já viu antes, né? Da atenuação do espaço livre,
mais absorção, mais isso, mais aquilo. Mas a questão também é que o campo elétrico vai se inclinando e ele começa a perceber, vamos chamar assim, a resistividade do solo, a resistência do solo, que vai tirando energia do campo elétrico, porque tem uma resistência no solo, tá? E daí ele vai atenuando mais fortemente. Chega um certo momento, ele está de cara no chão aqui, já não tem mais como se propagar para frente e tem essa atenuação. Tipicamente, experiência própria, né? Você sai de São Paulo, saía antigamente, né? Antigamente se escutava Ondas Médias, eu escutava Ondas Médias, Rádio Eldorado, Jovem Pan AM, Tupi, aquelas estações daquela época de antigamente, dos anos 60, anos 70, até porque dava para escutar, né? Porque não tinha tanto ruído elétrico no ar aí dentro da cidade. Você saía de São Paulo e vinha vindo pela Anhanguera, no meu caso, que eu moro aqui em Campinas, né? E vinha embora. E quando chegava aqui a 100 km de São Paulo, o sinal ia acabando. Você podia ter uma estação lá de 10 kW, 50 kW, 100 kW, não interessa, não passava muito além de Americana aqui. Justamente por causa desse efeito, tá? Não tinha como chegar mais longe de jeito nenhum. Acontece que, e aí que eu queria levar agora para a faixa mais alta, né? A curiosidade das estações de ondas médias, quem conhece a legislação outorga delas, ela dá duas potências, uma durante o dia e outra à noite. Por quê? Durante o dia, a estação está limitada à propagação de onda terrestre, que é essa que eu mostrei para vocês, que tem esse tipo de comportamento. Durante a noite, a ionosfera vai aparecer, nós vamos ver como é que isso acontece no próximo capítulo, tal. E daí o sinal vai se propagar não por onda terrestre, mas por reflexão de longa distância através da ionosfera, refração na atmosfera, não é reflexão. Aí a outorga da estação exige que ela derrube a potência para 20%. Então quem está com 1 kW vai para 200, 250 watts, quem está com 10 para 1, e assim sucessivamente. Tem, ou a estação tem 2 transmissores, ou um transmissor que permite derrubar a potência dessa forma. Não é só derrubar a potência, tem que ajustar o modulador, tem que é AM, né? Então você não pode manter a potência de modulação e derrubar RF, tem que fazer todo um tratamento adequado. Às vezes então é mais fácil ter 2 transmissores, você deixa o transmissor de alta potência descansando à noite e põe o de baixa potência no ar e comuta de um transmissor por outro. Às vezes isso é feito até de forma remota a partir do estúdio. Curiosidades, tá? Daí a gente vai para a propagação mais para cima, para frequência mais alta de 3 a 30 MHz. Para falar de propagação ionosférica, eu tenho que falar de ionização. E para falar de ionização, a gente tem que saber como é que os íons são criados, porque são eles que ionizam a atmosfera. No nosso caso, o mecanismo físico de ionização é por radiação solar. Então, radiação solar e todos os raios que vêm, né? Então, que tem o raio luminoso, que a gente enxerga, luz, tem o infravermelho, que é o calor, tem os ultravioletas, que fazem mal para a pele, tem raio X, raio gama, tem um monte de raio que vem do Sol. Mas tudo isso aí forma um pacote energético. E esse pacote energético, ele incide sobre os átomos que compõem os gases da nossa atmosfera, principalmente daquela atmosfera mais alta, e eles, que vocês lembram de novo, hein, colegial, vamos lá, os átomos têm uma certa quantidade de nêutrons, que não tem carga elétrica, a mesma quantidade de prótons, que são cargas positivas, no núcleo. E na órbita do átomo, você vai ter um conjunto de elétrons com a mesma quantidade dos prótons, mas com carga elétrica negativa. Então, se você olha o átomo em si, os elétrons e os prótons têm a mesma quantidade de cargas e, portanto, eles se anulam. O átomo ele é eletricamente neutro no seu estado de equilíbrio. Aí vem o Sol e irradia sobre os átomos. Os elétrons que estão nas órbitas mais por fora, mais altas, eles ficam dois, ganham energia, ganham velocidade, se agitam e escapam da órbita do átomo.
Na hora que ele escapa da órbita do átomo, você vai ter uma carga negativa andando por aí, que é um íon negativo, e um átomo capenga faltando elétron, que é uma carga positiva, ele é um íon positivo. Acabamos de ionizar o gás, o ar, né? Tem vários gases, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, tem vários gases dentro da atmosfera. Qualquer um desses átomos são ionizados e formam então a camada da ionosfera, uma camada de gases ionizados. Só que se você cessa a radiação que fez esse acréscimo de energia, existe uma recombinação. Os elétrons ficam doidinhos lá procurando um átomo que está positivo, e como ele tem uma carga negativa e o átomo tem uma carga positiva, eles se atraem. E ele volta e ocupa aquela órbita de novo, conduzindo o que a gente chama de processo de recombinação. Então, põe energia, ioniza, tira energia, recombina, some a ionização. Isso é o efeito, acontece em gases, você faz isso. Nós tínhamos antigamente purificadores de água que eram ionizadores, né? Tem ionizador de ar, é o mesmo princípio, só que a energia é outra, não é a energia do Sol. E tem lá seus efeitos. Beleza. Essa ionização, ela é muito importante, não só para a nossa propagação, mas para outras questões, tá? E essa ionização, como eu já falei antes, ela altera o índice de refração da atmosfera. Você tem uma atmosfera bem comportada, que tem lá um certo índice de refração, mas os elétrons estão dentro dos seus átomos, está tudo certinho, tá? E conforme a altitude sobe, a temperatura diminui, o índice de refração muda, mas tem também as condições externas de ionização. Então, a ITUR, de novo, União Internacional de Telecomunicações para Radiocomunicações, tem essa predição do clima terrestre do ponto de vista do índice de refratividade da atmosfera ao nível do mar. Então, ao nível do mar, eles dão os valores de refratividade em unidades N. É uma unidade pura, não é metro, não é quilo, não é nada disso, não tem unidade, por isso que chama units. Tá? É o índice de refratividade, que ele está escrito aqui em cima dessas linhas, aqui 330, 320, 310 e tal. Dá para perceber que além das condições de ionização externa, o índice de refratividade tem muito a ver com o clima do solo. Olha só, aqui a gente tem a Amazônia, olha a distorção na curva de refratividade aqui no norte do Brasil. Aqui no sul também tem, né? Aqui a região do deserto, na África, aqui de floresta, aqui aquela Ásia Oriental muito gelada, né? Também tem uma condição diferente de índice de refratividade nos polos. E isso daqui é atualizado constantemente. Eu já falei sobre o índice de refração e a refração como acontece, né? Quando o sinal incide sobre uma transição de índice de refração, essa aqui é uma superfície onde o índice de refração de um lado é diferente do outro, causa velocidades diferentes, como vocês estão vendo aqui. Se o sinal incide e não é na normal, não é a 90 graus, ele muda de direção. Ele vai mudar de direção. Isso pode acontecer abruptamente aqui, porque quando a interface entre os dois índices de refração ela é uma superfície plana, como essa daqui, ou quando acontece gradativamente a variação do índice de refração, a mudança de direção também é gradativa, como é o caso da ionosfera. Olha só como é que funciona. Então, o Sol incidiu e criou uma camada. Nós vamos ver as camadas da ionosfera, são várias, não é uma só, tá? Onde o ar está ionizado e, portanto, o índice de refração embaixo da ionosfera é diferente do índice de refração dentro da ionosfera. O sinal sai aqui do chão da nossa antena, sobe, quando ele atinge a ionosfera num ângulo diferente da vertical, uma certa inclinação, ele começa a mudar de direção gradativamente, porque a mudança não é brusca, né? A mudança do índice de refração aqui não é brusca, ele vai entrando aos poucos aqui, vai aumentando o índice de refração. E ele vai mudando de direção, mudando de direção, mudando de direção, até que chega um ponto que ele volta para a Terra. Olhando aqui do chão,
parece que ele foi refletido nesse ponto aqui, tá? Nesse vértice. Mas não é uma reflexão. Ele foi gradativamente refratado dentro da ionosfera e retorna. Por isso que a gente, nesse caso da ionosfera, a gente considera uma altitude chamada altura virtual, que é nesse ponto virtual onde a gente pode considerar que ele é refletido, mas ele não é refletido, e a altura real de refração, que é onde de fato acontece a máxima curvatura dele e volta para o chão. A questão é como é que essa camada ela se forma e por que ela é uma camada. Por que não ioniza tudo, né? Então vamos olhar isso. Bom, como é que eu faço aquela medição de refratividade? Como é que eu sei qual é a situação da ionosfera? Existem laboratórios que fazem isso ao redor do mundo. Esses laboratórios têm ionossondas, que são antenas que apontam sinais, pulsos de sinais de variadas frequências, fazem uma varredura e vai mandando pulso em várias frequências e verifica, é como se fosse um radar, né? Verifica a intensidade do sinal de volta. Com isso eles conseguem saber qual é a densidade da ionosfera, que é o índice de refração, e a altitude desse ponto. Eles conseguem mapear tudo isso daí para criar aqueles mapas de refratividade que a gente usa para fazer outras coisas. Ok? Vamos daqui a pouco entrar na questão de tudo bem, vamos ionizar. Agora vamos ver quem é o ionizador, né? Quem é que promove toda essa ionização.